Bom dia, turma 902. Vamos para mais uma aula, apresentação de ciências, aula do dia 13 de maio de 2020, quarta-feira. Professora Estela aqui com vocês. Esse trânsito que maltrata. Eu preparei aqui um texto para vocês, um texto científico. Vamos ler. Fumaça, fuligem, ruídos de motores, tédio, cansaço, carros e ônibus que andam lentamente. Assim é o trânsito das cidades grandes, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando as pessoas se dirigem ao seu local de trabalho e no fim da tarde, quando deles estão voltando. Além do tempo perdido, do gasto excessivo de combustível e do aumento de poluição, esse trânsito maltrata a pessoa. A ansiedade de chegar logo acusa acidez no estômago. Ficar sentado muito tempo causa dores nas articulações. Inalar poluentes dá sonolência, dor de cabeça e problemas respiratórios. Todos são prejudicados, os que estão confortáveis em seus automóveis e mais ainda os que estão espremidos nos ônibus. E o principal responsável por esse sofrimento são os automóveis que ocupam as ruas e avenidas das cidades. Para acomodar o crescente número de automóveis, casas são demolidas, ruas são alagadas, avenidas e viadutos são construídos e os estacionamentos invadem praças e parques, porque a derrubada de árvores centenárias e monumentos históricos. Vale tudo para dar passagem a esse Deus dos tempos modernos. Apesar de causarem tantos transtornos, os automóveis carregam menor número de pessoas que os transportes coletivos. Cada automóvel costuma circular com uma ou duas pessoas, enquanto um ônibus transporta nas horas de movimento até 80 passageiros em cada viagem. Os ônibus são os melhores transportes para as cidades e dele dependem a maioria da população. Apesar disso, as linhas são insuficientes, são mal conservadas e os motoristas mal pagos. O pior é que o preço das passagens consome boa parte do salário dos trabalhadores. Vamos lá. Preparei duas atividades aqui para vocês responderem em relação ao texto colocado aqui nessa apresentação e lido agora. Primeiro, o objetivo global do autor com o texto foi: letra A, apontar as principais consequências da poluição urbana, comentar os efeitos do trânsito nas grandes cidades, ressaltar os prejuízos de quem apenas dispõe de transporte coletivo, ou indicar os males físicos decorrentes do excessivo trânsito de carros. Marque a resposta certa. A número 2. A expressão inalar poluentes mantém o seu significado em aspirar poluentes, ingerir poluentes, expirar poluentes ou lançar poluentes. Marque a resposta certa. Aqui nós vemos aqui embaixo, os causadores dos congestionamentos, os excessos de carros. Pode comparar a quantidade de automóveis que nós temos e a quantidade de ônibus que temos aqui, Se tivéssemos menos carros e mais ônibus, o garrafamento não seria tão gigantesco como está aqui. Tá bom, meus queridos? Respondam no caderno. Fiquem com Deus.